Olha, depois nós vamos ouvir a Graziela. A gente está falando aqui sobre dados, né, estatísticas. Eu perguntei aqui na igreja aqui, quantos aqui conhecem? Eu fiquei de boca aberta. 7 irmãos aqui da família tem pessoas que cometeram suicídio. Confesso que são dados alarmantes. E a Graziela vai nos trazer alguns dados aqui, né, Brasil e mundo, a respeito do suicídio. Fernanda, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Realmente eu fico surpresa, mas amém. Eu vou tentar colaborar com aquilo que eu sei. A minha área específica é mais para o campo previdenciário, trabalhista, mas eu tenho uma noção acerca disso. Como a pastora Cunha pontuou, uma coisa muito importante, e até o irmão Francisco também enfatizou bastante isso, é você identificar, né, sinais de ansiedade e depressão. Eu cheguei a ler alguns livros do Augusto Cury, ele trata muito dessa questão da ansiedade, mal do século, e se você for acompanhar a questão do suicídio, ela normalmente vem acompanhada da depressão e da ansiedade. Então, o mais importante assim, se fazer é você tentar identificar no início que aquela pessoa está com um comportamento diferente, né? A questão da rejeição também é uma causa que tem isso. Eu já quando eu estava na Marinha, eu já soube de um rapaz que ele se matou por conta dessa situação, entendeu? Então é uma coisa que acontece com muita frequência. Se eu não me engano, é a segunda ou a terceira causa de mais mortes no mundo, né? E aí o que acontece? A saúde, ela é um direito social. E o direito à vida é um direito fundamental. O que isso significa? Significa que o Estado ele tem que prestar esse serviço a vocês. Ah, mas aí tá bom. Está na lei, tem entendimento do STF, tem entendimento dos tribunais superiores, mas como é que eu faço isso? Bem, o interessante é você procurar um psicólogo, né? E se puder também fazer um tratamento no meio de medicação, né? Um psiquiatra, que ele vai da saúde, ele vai te receitar a medicação pertinente, e o psicólogo vai te ajudar conversando. E muitas das vezes a gente não tem com quem conversar, né? Então, eu mesmo, um tempo atrás, eu estava fazendo um tratamento com psicóloga, e essa psicóloga, inclusive de Nilópolis, ela faz trabalho social para pessoas que não têm condições de pagar. Que aí o valor é totalmente diferenciado. Por exemplo, se o Zaqueu quiser, ela vai cobrar o valor normal, mas aí se procurar uma pessoa que ela não tem condições e tal, ela faz um preço, sabe, bem simbólico. E o que acontece? O Estado ele promove esses direitos por meio das políticas públicas. O que são políticas públicas? Ele faz alguns convênios, ele tem alguns meios de colaboração, porque ele, por si só, ele não tem capacidade de suprir toda a população. Até porque isso é uma das principais causas de morte no mundo, né? Não só no Brasil. Então você tem os CRAs, alguns CRAs, né? Algumas unidades, eles têm psicólogos, tem as clínicas da família, que recentemente, já tem alguns anos, né, que foi implantado, que lá você consegue dar entrada para fazer um tratamento com o psicólogo. E aí você chega e fala assim, mas eu cheguei lá, botaram meu nome no CISREG, estou há anos e não consigo. Aí beleza, aí vem exatamente na parte jurídica. Então, como é um direito social, né, derivado de um direito fundamental, o que você pode fazer? Você pode procurar um advogado para que ele entre com uma ação pleiteando que o Estado custeie um psicólogo para você fazer esse tratamento. Mas eu não tenho dinheiro também para pagar um advogado. Você pode procurar a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública ela promove esse serviço. Algumas faculdades dispõem de advogados que também prestam esse serviço. Eu mesmo, quando participei da prática jurídica, a gente fazia parte de núcleos que a gente prestava serviço, né? Era como se fosse um estágio para pessoas que não tinham condições. Então, isso é muito importante. Algumas faculdades têm muito disso. E estava até perguntando, né, a questão da OAB. A OAB em si, como é que ela costuma trabalhar? Por meio de conscientização. Hoje em dia, praticamente quase tudo na internet, né? Até os trabalhos em si presenciais estão sendo substituídos pela questão de internet. Então, ela faz a conscientização por meio de publicações no Instagram, ressaltando a importância da vida, a importância de você dialogar, conversar com as pessoas. Fazer encontros também. Isso aí, fazer encontros sociais, porque até a advocacia é uma profissão que tem muito isso. Porque você já lida com o problema das pessoas.
Então você já lida com coisas negativas, né? Então, você pode pegar e procurar esses locais que eles fazem isso. Inclusive, tem também alguns locais lá, se eu não me engano, é regional, ou alguns locais que tem associação de moradores, eles normalmente têm um serviço em conjunto. E tem alguns locais que também tem. Às vezes você, até jogando no Google mesmo, você consegue localizar alguns serviços, principalmente de psicólogo, porque normalmente o suicídio, ele vem acarretado ali de uma depressão, de uma ansiedade, né? A pessoa se isola muito, ela não conversa, ela não tem amigos, ou ela sofre uma rejeição ali, né? Das pessoas que não querem se aproximar, e aí essa pessoa acaba sofrendo todo. Você já sofreu assim? Eu já passei por isso, na Marinha eu tive muito isso. O Ivanilson falou, acredito que até por conta do Exército, né? Eu conheci muito tempo ele ficava assim, eu também já fiquei muito. Não é só principalmente na Marinha. Isso é com qualquer pessoa. Porque a gente é submetido a muitas coisas ali que coisas desumanas, né? Assim, trabalhos que você não teria como fazer, humanamente seria quase impossível. Você faz, e tanto que se perguntar aos meus pais, assim, o pessoal perguntava até se eu ainda estava morando no sul. Porque ninguém me via, o pessoal vivia trabalhando, e quando eu trabalhava, eu estava na faculdade. Então, eu acredito, sinceramente, que se não todos que aqui estão, 97% teve, porque é uma coisa que é cientificamente comprovada, né? O que vai diferenciar o grau da depressão, da ansiedade e etc. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho você entrar em contato, né, com a OAB, entrar em contato com os fóruns, tem o Fórum Regional da Pavuna, né, que abrange aqui a nossa localidade, que lá eles dispõem de defensoria pública. Tem alguns advogados também na OAB, por exemplo, eu faço parte, agora eu estou na OAB de Jacarepaguá, mas eu fazia parte do OAB de Bangu. E lá eles dispõem, a presidente lá, ela faz questão de disponibilizar advogados para atender alguns tipos de demanda. Porque a gente sabe da dificuldade que é você entrar para solicitar alguma coisa na defensoria. Eles têm muita coisa, muito processo, e eles não têm capacidade para suportar tudo isso. Então, às vezes, você entra com uma questão, né, na defensoria pública e essa questão demora anos, enquanto vai ver, infelizmente, às vezes não dá tempo de poder ajudar aquela pessoa. Entendeu? Mas aí, essa questão da depressão em si, eu acredito que também tem muito a ver com o que o Ivanilson falou, a questão da fé, né? Porque a gente procurando o Senhor, a gente buscando Ele de todo o coração, Ele vai suprir os desejos do nosso coração e Ele vai tirar essa tristeza, entendeu? Então, irmãos, na parte jurídica que eu tenho para falar, procurar algum órgão que tenha, né? Que tenha ali alguma parceria com alguma advogado público, com algum serviço de psicólogo, dentre esses que eu falei, e buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque o Senhor é vida, né? E a gente buscando Ele só tem a acrescentar nas nossas vidas. E o Senhor agradece muito. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus.